Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Marcos, faço parte da Igreja Cenáculo de Deus. Estamos aqui para mais uma devocional, onde vamos trazer uma palavra que se enquadre no seu dia e que se enquadre na sua vida. Ou melhor, uma palavra na qual você queira estar enquadrado. Temos vivido tempos difíceis, tempos de homens arrogantes, tempos de homens blasfemos, mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. Eu quero estar trazendo hoje uma reflexão sobre a intimidade com Deus, sobre a amizade do homem para com Deus, que nós vimos que se rompeu desde o Éden, quando Adão pecou e se escondeu de Deus. Houve um rompimento, houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de comunhão. Porém, Cristo veio para restaurar essa comunhão. Mas antes disso, tiveram outros homens que, mesmo antes da vida de Cristo, conseguiram agradar a Deus, conseguiram ter o favor de Deus e conseguiram ter uma intimidade com Deus. Então, mesmo antes da graça, na época da lei, existiam homens fiéis, homens que buscavam a Deus com sinceridade e com integridade de coração. Quero estar falando com vocês um pouquinho sobre a intimidade de Moisés com Deus, ou melhor, a amizade de Moisés com Deus. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, somente a parte A que diz assim: E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Aqui nós vemos um exemplo muito claro de comunhão, um exemplo muito claro de hombridade, de andar lado a lado, falar um com o outro, um fala, o outro escuta, dialogar, que diz que Moisés falava com Deus como qualquer um fala com seu amigo. E numa conversa de amigos não é somente um que fala e fica o outro em silêncio, não. Há uma recíproca. Eu falo, depois eu me calo e a outra pessoa fala. Assim era a intimidade de Moisés para com Deus. Uma comunhão onde todos os dias se encontravam. E quando Deus queria falar com ele, pedia que ele subisse ao monte. Assim também, meu querido, deve ser na nossa vida. Devemos ter locais e horários para falar com Deus. Não podemos passar 24 horas do dia sem tirar um tempo para com Deus, sem entrarmos no nosso quarto e agradecer ou sequer declarar sobre Ele as nossas petições, mas não somente procurá-lo quando o calo aperta, de forma alguma. Se eu tenho intimidade com alguém, eu vou ligar para saber se ele está bem, ou simplesmente para conversar, para bater papo. Por que com Deus, às vezes, nós não buscamos simplesmente para ter um momento a sós com Ele, simplesmente para ter uma comunhão com Ele, sem ser necessário pedir nada, sem ser necessário clamar por nada, apenas para ter um momento a sós com Deus, como Moisés fazia? Subia ao monte, tinha momentos a sós com Deus, tinha momentos que Deus passava leis, que Deus passava a maneira como queria que agisse, mas eram como amigos, um conversava com o outro ouvia, tinha-se esse diálogo, tinha-se essa comunhão. Então nós não podemos perder essa comunhão com Deus, ainda mais hoje, depois que Cristo veio e rasgou-se o véu e que nos deu total acesso à presença do Pai. Hoje para nós ainda está mais fácil do que na época de Moisés, vivemos na época da graça, temos o Espírito Santo conosco que intercede por nós, que nos garante livre acesso à sala do Pai. Então vamos procurar reconstruir essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Muitas vezes as pessoas se perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas eu nunca vou saber qual que é a vontade de Deus para mim se eu não conhecê-lo. E como eu posso conhecer? É passando tempo, é estando com Ele a sós, é buscando a face dEle, não somente as suas mãos pelo que Ele pode fazer, mas buscando a sua face verdadeiramente, tirando tempo para estar com Deus. Estar com Deus não significa perda de tempo, significa investimento. É ali que você vai saber qual que é a vontade dEle, é buscando, é lendo a sua palavra, é meditando, é ouvindo o que Ele tem para te dizer. E eu só posso ouvi-lo se eu conhecê-lo, só posso saber a vontade dEle. Um exemplo muito claro: você tem um amigo, você vai saber se a cor preferida dele é verde, preto, vermelho, como? Se você não tiver intimidade, se você não tiver comunhão com ele, se você não tiver acesso à vida dele. Então não tem como eu saber qual que é a vontade de Deus para mim se eu não tiver intimidade, se eu não tiver comunhão com Ele, se eu não tiver um relacionamento com a palavra dEle. Então vamos procurar sim ter mais intimidade com Deus, ter mais comunhão com Deus. Não buscá-lo somente pelo que Ele pode fazer, mas buscá-lo e adorá-lo e engrandecê-lo por tudo que Ele é.
maior presente Ele já nos deu, que foi Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos deu livre acesso ao Pai. Isso para nós já deveria ser suficiente. É claro que Ele pode atender todos os seus pedidos. Você tendo fé, tendo convicção daquilo que você quer, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome eu concederei, baseado na sua fé, sim. Mas além de tudo que Ele pode fazer, meus irmãos, adorá-lo por tudo que Ele é. Isso é muito gratificante, eu te garanto. Faça o teste, tenha mais intimidade, tenha mais tempo para com Deus. Não permita que passe o dia inteiro sem que você tenha um momento de comunhão com Ele. E você vai ver que ao passar dos dias, após você começar a ter essa comunhão com Deus, vai haver uma leveza de espírito muito grande sobre você, como tem havido comigo. Eu falo daquilo que eu procuro viver. Eu procurei fazer isso, eu tenho sentido momentos tão gloriosos com Deus, a sós, sem ninguém precisar ver, sem ninguém precisar ouvir as minhas orações. Tem sido gratificante, tem sido sem preço, não tem como descrever com palavras normais a alegria de espírito que dá, a leveza que dá, é sobrenatural. Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de amor, Deus de honra, Deus de glória, santo, exaltado, glorificado seja o Teu nome, Pai, eternamente, pelos séculos dos séculos. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, te pedimos que ela alcance pouso, Pai, no coração daqueles que nesse momento estão ouvindo, que ela seja direcionada para quem realmente precisa estar ouvindo, Pai, essa palavra de intimidade. Fique com esta palavra, medite nela, procure sim meditar e ter intimidade, ter comunhão com Deus, muito além das suas mãos, buscar a sua face. Amém?